Você já imaginou como uma batalha invisível entre superpotências acontece, sem armas, sem explosões, mas com traições silenciosas e segredos mortais? Recentemente, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos lançou uma operação delicada na China, buscando membros do Partido Comunista dispostos a entregar seus próprios líderes. Como resposta, o partido criou um programa para virar agentes americanos contra seus próprios países. Como isso é possível? Como alguém se torna um traidor da sua própria pátria? Para entender essa guerra nas sombras, conversei com o ex-agente da CIA para revelar o que realmente acontece por trás das cortinas do espionagem internacional. Hoje, Andrew Bamonte, ex-oficial da CIA, nos guia por esses labirintos secretos. Ele está prestes a lançar um livro, Shadow Shell, que promete abrir os olhos para a complexidade do mundo da espionagem. E vem aí em 9 de setembro. Andrew desmistifica a imagem glamourosa vendida pelo cinema. Espionagem não é tarefa para heróis solitários estilosos, mas uma missão de equipe, cheia de pessoas comuns com falhas, medos e fragilidades. Esqueça o mito do espião invencível. Eles suam, ficam nervosos e cometem erros, mas é essa humanidade que torna tudo tão fascinante. A CIA tentou impedir que parte dessa história fosse contada. Andrew passou 3 anos negociando a publicação do livro, enfrentando inúmeros obstáculos, até que depois de ameaçar recorrer à justiça, conseguiu finalmente a permissão para revelar esse lado oculto do jogo. No campo, a espionagem funciona como um time de futebol. Há o core colector, o agente em campo, que enfrenta o perigo direto para coletar informações valiosas. Mas ele não atua sozinho. Atrás dele, há o planejador da missão, estrategistas que analisam dados, especialistas em línguas, homens da logística, disfarces e finanças, todos trabalhando de forma coordenada para que aquele agente consiga cumprir seu papel. Mas qual o preço para virar um traidor? O que leva um agente a trocar seu país por um inimigo? Andrew explica que não é simples vilania. Por trás de cada traição existe uma ferida, uma frustração profunda, uma esperança distorcida de resolver suas dores por um caminho sombrio. Essa visão humana ajuda a entender casos complexos como o de Edward Snowden, um nome carregado de controvérsia, herói para uns, traidor para outros. Snowden acreditava estar defendendo princípios justos ao revelar segredos da NSA, mas sua fuga por diversos países inimigos até conseguir refúgio na Rússia levanta dúvidas sobre suas verdadeiras motivações. Ele não agiu como um mártir idealista, mas sim como alguém que encontrou na traição uma solução para seus problemas pessoais, sejam eles orgulho ferido, ambição ou frustração com seu papel. Essa história nos força a refletir. Onde termina a coragem e começa a traição? Como entender aqueles que escolhem lutar contra seu próprio país? Ao expor essas complexidades, Andrew Bamonte nos convida a enxergar a espionagem com novos olhos, muito além do glamour das telas, em um mundo onde lealdade e humanidade se cruzam em território perigoso e incerto. Recentemente a CIA iniciou uma campanha na China em busca de membros do Partido Comunista Chinês dispostos a fornecer informações sobre os planos futuros do partido. Para retaliar essa ameaça, o partido lançou seu próprio programa, visando recrutar agentes da CIA para que eles virassem contra os Estados Unidos. Hoje conversamos com um ex-espião da CIA para entender como agências e países operam e como conseguem fazer os agentes de uns virarem contra seus próprios países. Vamos mergulhar nessa conversa que foi realmente reveladora. O convidado é Andrew Bamonte, ex-oficial da CIA e autor do livro Shadow Shell, que será lançado em setembro. Andrew trouxe uma perspectiva única sobre espionagem, desmistificando a ideia glorificada que Hollywood costuma oferecer. Ele afirma que ser um espião não é um jogo individual de super-heróis, mas sim um esforço colaborativo entre diversas pessoas que desempenham papéis fundamentais em qualquer operação. Muitos acreditam que a CIA não queria que esse livro fosse publicado. Andrew, em sua luta para tornar sua história pública, enfrentou enormes desafios. Ele finalizou seu manuscrito em 2021, mas passou 3 anos tentando obter a aprovação para a liberação do material. Em 2022, a CIA considerou o livro um documento classificado, que nunca veria a luz do dia. Somente após lábios de discussão e ameaças de uma ação judicial relacionada à liberdade de expressão conseguiram que reconhecerem a legalidade de sua publicação. Assim como em um time de futebol, onde cada jogador tem um papel específico, uma equipe de espionagem também é formada por diferentes especialistas. O core colector é aquele que vai a campo e coleta segredos, enquanto um planejador de missões e um operador de campo trabalham para viabilizar as ações. O conjunto é amplo e cada membro desempenha um papel crucial para que um espião consiga agir em campo e alcançar suas metas. Mas o que acontece quando o membro da equipe se torna um traidor? O que poderia motivar um agente a trair seu país?
O principal foco do livro gira em torno de um traidor na CIA. Isso levanta questões aterrorizantes e complexas. Andrew foi enviado a um país estrangeiro, que não pode nomear, em busca dessa figura. O que pode levar um agente a trair a confiança do seu país e se aliar a outro? As respostas podem ser mais sombrias do que pensamos. E Andrew está aqui para compartilhar esse entendimento profundo sobre as emoções e fragilidades que podem levar até os melhores entre nós a tomar decisões impensáveis. Recentemente a CIA iniciou uma operação clandestina na China, em busca de membros do Partido Comunista Chinês dispostos a compartilhar informações sobre os planos futuros do partido. Em resposta, o PCC lançou um programa para tentar recrutar agentes da CIA para se voltarem contra os Estados Unidos. Diante desse contexto, conversei com um ex-espião da CIA sobre como as agências operam e como conseguem desvirtuar agentes um contra o outro. O bate-papo foi iluminador. André Bamonte, um ex-oficial da CIA, foi meu convidado. Ele lançou um livro chamado Shell Sombra, que chega às lojas em setembro. A principal ideia que ele deseja transmitir é que a espionagem não é um jogo individual, é uma ação coletiva. Andrew explica que a visão comum de agentes secretos como super-heróis à la James Bond é irreal. Na verdade, esses indivíduos são mais parecidos com pessoas comuns, têm inseguranças, lutam contra a ansiedade e não são perfeitos. A vida dos espiões é repleta de desafios e humores, e é isso que ele deseja mostrar em seu livro. Mas a sua história não foi fácil. Após terminar a redação do livro, André passou 3 anos tentando obter a aprovação da CIA para publicá-lo. Inicialmente a agência considerou o manuscrito como um documento classificado, que nunca veria a luz do dia. Após anos de negociações e ameaça de um processo, finalmente aceitaram que ele tinha o direito de publicar. Isso levanta outra questão. Como funciona uma equipe de espiões? É muito semelhante a um time de futebol, com diferentes funções essenciais. Enquanto um agente principal coleta informações, os outros membros da equipe, como analistas e linguistas, garantem a operação em campo. Cada membro desempenha um papel fundamental. E quando um agente precisa se infiltrar em um país hostil, suas vidas e as de suas famílias estão em jogo. Infelizmente, isso nos traz a um assunto perturbador: a presença de um agente infiltrado na CIA. Esse informante teve a coragem de traição, algo que gera perguntas assustadoras. Como alguém chega a trair seu próprio país? O ex-oficial da CIA explica que muitas vezes a traição está enraizada em dores emocionais, frustrações ou desilusões. Em vez de vilanizá-los, devemos tentar entender seus motivos. Eles acreditam que a traição é, de certa forma, uma solução para suas angústias. E isso nos leva a refletir sobre figuras controversas como Edward Snowden. Quando jovem, muitos acreditavam que suas ações eram corretas. Contudo, sua decisão de expor informações em um periódico estrangeiro e buscar abrigo em um país adversário fornece uma perspectiva mais complexa sobre o conceito de traição. Afinal, se um verdadeiro idealista realmente acredita em seus princípios, por que escolheria um lugar onde esses mesmos princípios são frequentemente violados? A verdade é que as motivações dos traidores são frequentemente mais sombrias do que parecem. Eles podem ter um desejo de reconhecimento, de reparar algo quebrado em suas vidas. E essa maneira de pensar, que pode incluir recompensas e medalhas em outros países, revela um aspecto moral conturbado e um impacto duradouro nas operações de inteligência. Estamos apenas arranhando a superfície deste tema profundo. Afinal, até onde Snowden levou sua traição? E quais são as consequências que ainda estamos por descobrir? Recentemente, a CIA lançou uma campanha na China para encontrar membros do Partido Comunista que estivessem dispostos a fornecer informações sobre os planos futuros do partido. Para combater essa ameaça, o Partido Comunista Chinês lançou um programa próprio com o objetivo de fazer agentes da CIA se voltarem contra os Estados Unidos. Com isso, entrei em contato com um ex-espião da CIA para discutir como agências e países operam, e como conseguem que os agentes se voltem contra suas nações. Vamos ouvir essa conversa reveladora. Hoje estou com Andrew Bamonte, um ex-oficial da CIA que está para lançar seu livro Shadow Shell no dia 9 de setembro. Muito animado para discutir sua obra. Andrew, você nos trouxe uma visão interessante sobre espionagem. Ela não é um jogo individual. É um esforço coletivo, certo? Exatamente, a espionagem não é como as representações de Hollywood, onde um único agente enfrenta o mundo. Os espiões são muito mais comuns e falhos do que imaginamos. Eles podem parecer pessoas comuns, que lidam com desafios do dia a dia. É isso que eu busco transmitir em meu livro. Queremos entender as operações com a perspectiva de pessoas reais. No entanto, o seu livro gerou resistência por parte da CIA. Você passou por muitos desafios para conseguir que ele fosse publicado. Pode nos contar mais sobre isso?
Terminei o manuscrito em 2021 e passei 3 anos tentando obter a aprovação da CIA. Em 2022, a CIA considerou o livro um documento classificado e que nunca seria liberado. Após longas discussões e ameaças de entrar com um processo, eles finalmente entenderam que eu tinha o direito de publicá-lo. Falando sobre esses desafios, você menciona um infiltrado na CIA em seu livro. Esse é um enredo bastante inquietante. O que faz uma pessoa trair sua nação? Essa é uma questão complexa. Muitas vezes as pessoas que se tornam traidoras estão lidando com frustrações e questões pessoais. Elas não veem outra saída a não ser a traição como uma forma de resolver suas dificuldades. O ato de trair envolve um componente emocional forte. Por exemplo, Edward Snowden. Quando eu era mais jovem, admirava o que ele fez, mas com o tempo percebi que a situação é muito mais complicada. Você também tem uma visão ambivalente sobre ele. O que pensa sobre sua fuga para a Rússia? Snowden acreditava que o melhor jeito de se opor ao que considerava um excesso da NSA era torná-lo público. No entanto, ele escolheu revelar essas informações em um jornal estrangeiro e fugiu para países que eram inimigos dos Estados Unidos até chegar à Rússia. Se ele realmente acreditasse que estava fazendo o que era certo, não faria isso. Isso levanta questões sobre suas motivações. Acredito que a traição muitas vezes surge de uma frustração pessoal, seja por dinheiro, ego ou insatisfação profissional. Snowden parece ter encontrado uma maneira de canalizar sua angústia nesse ato que, para muitos, é considerado traição. Entender esses aspectos emocionais é fundamental para compreender como alianças podem ser rompidas e como traidores são feitos. E a história não acaba aqui. O que mais será revelado sobre as verdadeiras implicações dos atos de Snowden e como o mundo da espionagem opera por trás das cortinas? Recentemente a CIA lançou uma campanha na China para encontrar membros do Partido Comunista Chinês dispostos a fornecer informações sobre os planos futuros do partido. Para combater essa ameaça, o PCC implementou seu próprio programa, visando fazer com que agentes da CIA se voltassem contra os Estados Unidos. E é nesse contexto que hoje conversamos com um ex-espião da CIA. Vamos descobrir como agências e países operam para fazer com que agentes se tornem traidores de suas nações. Durante essa conversa instigante, temos Andrew Bamonte, um ex-oficial da CIA que está prestes a lançar um novo livro em setembro, intitulado Shadow Shell. Ele explica que a espionagem não é um jogo solitário, como muitas vezes retratado em filmes. Ao invés do estereótipo de espiões glamourosos como James Bond, a realidade é bem diferente. Espiões reais se parecem mais com pessoas comuns, o que torna suas histórias ainda mais fascinantes. A conversa se torna intensa quando Andrew fala sobre as dificuldades que enfrentou com a CIA para publicar seu livro. Após finalizar o manuscrito em 2021, só conseguiu autorização para lançamento após 3 anos de intensa negociação e possíveis ameaças de processo. Isso nos leva a pensar, que tipo de informações a CIA estava tão ansiosa para manter em segredo? Durante a discussão, Andrew traça um paralelo interessante entre uma equipe de espiões e um time de futebol. Cada integrante desempenha um papel crucial, desde o coletor de informações, que se infiltra no campo, até o planificador de missões. Cada função é vital e exige colaboração, mostrando que a espionagem é um esforço coletivo. O tema da traição é explorado quando Andrew menciona um informante dentro da CIA. O que levaria um funcionário a trair seu próprio país? O ex-espião acredita que a traição frequentemente está ligada a questões emocionais profundas. Em vez de ver os traidores como vilões, ele sugere que esses indivíduos podem estar buscando uma forma de resolver suas próprias mágoas e frustrações. Andrew levanta a questão sobre Edward Snowden, uma figura controversa. Enquanto muitos o veem como um herói, ele desafia essa visão, argumentando que Snowden poderia estar movido por interesses pessoais e frustrações, ao invés de princípios sólidos. A narrativa se torna ainda mais intrigante quando Andrew compara a situação dele com a de Jeffrey Epstein, uma figura cercada de mistério e teorias da conspiração. Ele faz uma pergunta provocativa: quão comum é que pessoas ricas e poderosas colaborem com agências de espionagem, seja em seu país ou em nações estrangeiras? Andrew argumenta que muitas vezes indivíduos de alta classe apoiam operações de inteligência, motivados por um patriotismo que pode resultar em contratos lucrativos. A conversa alcança um clímax emocional ao explorar a ideia de que muitos dos poderosos, como Elon Musk, podem também ter suas próprias agendas ao colaborar com o governo. O que esses magnatas realmente buscam em suas alianças com a política? Qual é o verdadeiro custo de se envolver no jogo da espionagem e da traição? Essas perguntas ecoarão na mente do público, deixando um ar de suspense e provocação sobre o que realmente acontece nas sombras do poder e da inteligência. O que mais será revelado na luta entre lealdade e traição?
Até onde vai o limite entre poder e ilegalidade quando se trata de proteger um país? Será que agentes influentes realmente atuam sempre dentro da lei? Imagine um homem bilionário, dono de impérios tecnológicos, buscando não apenas prestígio, mas contratos robustos com o governo dos Estados Unidos. Elon Musk não é um patriota ingênuo preocupado apenas com o bem da nação. Para ele, é questão de negócios. Tesla e SpaceX, suas gigantes, têm os olhos brilhando pelo dinheiro e contratos federais. Mas essa linha tênue entre apoiar o país e cruzar os limites legais é onde muitos caem. Ao contrário de Musk, um nome sombrio surge nessa trama, Jeffrey Epstein. Alguém que viveu na ilegalidade, envolvendo-se em crimes hediondos como tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro. Como imaginar que a Agência Central de Inteligência, a CIA, pudesse se aliar a alguém assim? A resposta é clara, não pode. A CIA é um braço do executivo e está obrigada a atuar estritamente dentro das leis americanas, lidando somente com cidadãos respeitáveis e legais. Já o Departamento de Justiça, parte do Judiciário, possui margem para negociar com criminosos e, por vezes, faz isso. E aqui vem a reviravolta chocante. Especula-se que Epstein não era apenas um criminoso solitário, mas um informante confidencial do FBI. Supostamente, ele entregava informações sobre suas redes ilegais em troca de proteção e imunidade para seus próprios delitos. Essa é uma teoria plausível que muda toda a percepção sobre o homem que por anos dominou os bastidores mais obscuros do poder americano. Mas como tudo isso se encaixa nas operações da CIA? Afinal, se a agência não pode infringir a lei, qual é o jogo por trás desses contatos perigosos? Será que essa divisão entre órgãos do governo é mesmo tão clara quanto parece? Prepare-se, porque nada é preto no branco nesse mundo de espionagem, traições e alianças inesperadas. A pergunta que fica é, até que ponto a legalidade é apenas uma fachada para os interesses reais que movem os segredos por trás das cortinas? Recentemente a CIA lançou uma campanha na China em busca de membros do Partido Comunista Chinês dispostos a compartilhar informações sobre os planos futuros do partido. Para contrabalançar essa ameaça, o Partido Comunista Chinês lançou seu próprio programa visando a conversão de agentes da CIA contra os Estados Unidos. Para discutir essa intrigante dinâmica, entrei em contato com um ex-espião da CIA e vamos entender como as agências e os países operam, levando seus agentes a se voltarem contra suas nações. Vamos ouvir essa conversa reveladora. Hoje tenho o prazer de receber Andrew Bamonte, um ex-oficial da CIA, que está prestes a lançar um novo livro, Shadow Shell, no dia 9 de setembro. O tema central da obra é que a espionagem não é um jogo individual, mas sim um esforço em equipe. Andrew, poderia expandir essa ideia? Você está absolutamente certo. Muitos acreditam que a espionagem é uma atividade de heróis solitários, mas a verdade é que os espiões são pessoas comuns, muitas vezes com inseguranças e desafios cotidianos. Eles são muito mais autênticos do que as imagens glamourosas pintadas pela mídia. O que busquei transmitir em meu livro é a realidade das operações de espionagem através da perspectiva de pessoas verdadeiras. A CIA, no entanto, estava hesitante em deixar isso sair. O que você enfrentou ao tentar publicar seu livro? Terminei o manuscrito em 2021, mas passei 3 anos lutando pela aprovação para publicá-lo. A CIA considerou todo o conteúdo como material classificado, após uma persistente batalha, incluindo ameaças legais. Finalmente tive a permissão para compartilhar a obra com o mundo. Voltando à sua comparação com o futebol, como é a estrutura de uma equipe de espiões? A analogia é bastante válida. Assim como em um time de futebol, onde cada jogador tem um papel específico, uma equipe de espiões também funciona em colaboração. A estrutura inclui colecionadores de informações, planejadores de missões, analistas, linguistas e muito mais, todos trabalhando em harmonia para garantir o sucesso da operação. E sobre o seu livro? Parece que há um agente infiltrado na CIA. Como isso impacta sua missão em um país hostil? É uma situação delicada e intrigante. O que leva uma pessoa a trair seu país? Entre os espiões, a traição muitas vezes vem de sentimentos profundos de descontentamento ou frustração. Compreender as emoções humanas é crucial para converter agentes em aliados. Esse raciocínio aplica-se a figuras como Edward Snowden. Ele é visto de maneiras opostas nos Estados Unidos. Como você enxerga as ações dele? Snowden acreditava que suas ações eram justificadas, mas ao optar por fugir para um país hostil, ele contradisse os princípios que afirmava defender. A maneira como ele expôs informações sensíveis levanta questões sobre suas verdadeiras motivações e os danos que causou à segurança nacional. Considerando tudo isso, é difícil não questionar a verdadeira essência de seu ato. Ao invés de ser um herói, sua decisão resultou em riscos significativos para a segurança nacional, revelando um nível de desespero que vai além da defesa de uma causa.
A complexidade de sua escolha suscita um debate profundo sobre lealdade e moralidade. Recentemente, a CIA iniciou uma campanha na China com o objetivo de identificar membros do Partido Comunista que estivessem dispostos a compartilhar informações sobre os planos futuros da organização. Em resposta a essa ameaça, o Partido Comunista também lançou seu próprio programa para tentar convencer agentes da CIA a se voltarem contra os Estados Unidos. Para entender melhor essa dinâmica, decidi conversar com um ex-espião da CIA sobre como as agências e países operam e como conseguem fazer com que agentes do outro lado traiam suas nações. Ouça essa fascinante conversa. Hoje estou acompanhado de Andrew Bamonte, um ex-oficial da CIA, que está prestes a lançar seu livro Shadow Shell, em 9 de setembro. Estou empolgado para saber mais sobre suas experiências e sobre o que ele tem a compartilhar. Andrew começa esclarecendo o mal-entendido comum sobre espionagem, que muitas vezes é retratada como um ato solitário de super-heróis como James Bond. A realidade é que os espiões são pessoas comuns, com suas imperfeições e inseguranças. A verdadeira espionagem é uma operação em equipe, e ele deseja transmitir isso através do seu livro. Ele revela que dedicou 3 anos para conseguir a autorização da CIA para publicar sua obra. O livro foi considerado um documento classificado, o que tornou o processo complicado e cheio de desafios. Porém, após um debate intenso e até ameaças de ação judicial, finalmente conseguiu a permissão para compartilhar sua história com o mundo. Durante nossa conversa, Andrew compara uma equipe de espiões a um time de futebol. Cada membro tem um papel específico e todos devem trabalhar em conjunto para que a operação seja bem-sucedida. Isso esboça uma imagem clara de que a espionagem não se trata apenas de um único agente no campo, mas sim de uma complexa rede de colaboração. Entrando em um assunto mais delicado, abordamos a presença de um traidor na CIA e o que leva um agente a mudar de lado. Andrew explica que a traição, muitas vezes, surge de um local de dor ou falta. O traidor acredita que essa é a única solução para seus problemas. Ele compara isso à experiência de Edward Snowden, cuja escolha de expor segredos da NSA levantou questões éticas complexas acerca de patriotismo e sacrifício pessoal. O movimento de Snowden para a Rússia, longe dos valores que afirmava defender, também levanta um debate profundo sobre suas reais motivações. Portanto, quais são os limites morais na espionagem? A necessidade de proteger os cidadãos deve prevalecer sobre crenças pessoais? No final, a discussão sobre espionagem transcende o ato em si, envolvendo emoções humanas e dilemas éticos. É uma conversa envolvente que nos leva a refletir sobre os aspectos mais sombrios e desafiadores da lealdade e da traição. O que você acha dos limites que um espião deve considerar em sua missão? Recentemente, a CIA lançou uma campanha na China para identificar membros do Partido Comunista Chinês dispostos a compartilhar informações sobre os planos futuros do partido. Em resposta a essa ameaça, o Partido Comunista Chinês iniciou um programa visando fazer com que agentes da CIA se voltassem contra os Estados Unidos. Para discutir esses movimentos sutis e perigosos, entrevistei um ex-espião da CIA, que compartilhou insights sobre como as agências operam e o que leva agentes a se tornarem traidores. Ouça a nossa conversa. Hoje temos Andrew Bamonte, um ex-oficial da CIA, que está prestes a lançar um livro intitulado O Shell das Sombras. O objetivo central de seu livro é desmitificar a espionagem, apresentando-a como um jogo coletivo, e não como uma ação solitária de um super-herói. Espiões são pessoas comuns com inseguranças e medos recriados pela realidade, muito diferentes das figuras glamourosas que a mídia costuma retratar. Andrew revela que após finalizar seu manuscrito em 2021, enfrentou 3 anos de obstáculos para obter a autorização da CIA para publicá-lo. A CIA o considerou um documento classificado que nunca poderia ser divulgado. Após muitas discussões e ameaças legais, finalmente conseguiram o direito de publicar, oferecendo uma visão única sobre operações de espionagem. O livro também menciona um agente infiltrado na CIA, trazendo à tona os dilemas que surgem quando um traidor decide cruzar a linha. O que leva um agente a trair sua pátria? Ele menciona uma comparação interessante entre a equipe de espionagem e um time de futebol. Cada membro, do coletor de informações ao analista, desempenha um papel vital para garantir o sucesso da missão. A complexidade e a colaboração são essenciais, pois ninguém faz isso sozinho. Andrew fala sobre o paradoxo de um agente que trai sua nação. A empatia desempenha um papel vital nesse processo. Muitas vezes, a traição surge de vulnerabilidades emocionais, frustrações ou uma necessidade de se sentir aceito. Este é um ponto relevante, especialmente ao analisar casos como o de Edward Snowden. Ele se transformou em uma figura controversa, mas sua decisão de vazar informações também foi moldada por suas insatisfações pessoais.
Agora, surpreendentemente, Andrew destaca como países estrangeiros aproveitam a falta de confiança que alguns americanos têm em suas próprias vidas emocionais, levando-os a armadilhas amorosas. A CIA e outras agências definem regras rigorosas de não fraternização para proteger seus agentes. Esses países são conhecidos como países não fraternizantes. Por exemplo, é impensável que um agente americano mantenha relacionamentos íntimos sem informá-los imediatamente, sob pena de enfrentar sérias consequências. Interessante, não é? Se a tentação for grande o suficiente, o que aconteceria? Será que você conseguiria se desvencilhar de tais armadilhas? Essas são questões que os agentes enfrentam na linha de frente, numa arena onde cada emoção pode ser explorada. É um mundo de intrigas e perigos, onde suas fraquezas podem se tornar suas maiores vulnerabilidades. Prepare-se para se aprofundar nessa narrativa intrigante. Enquanto exploramos a psicologia por trás da espionagem e os desafios enfrentados pelos espiões que vivem em constante tensão entre lealdade e traição. Recentemente a CIA lançou uma campanha na China em busca de membros do Partido Comunista que estivessem dispostos a fornecer informações sobre os planos futuros do partido. Para contrabalançar essa ameaça, o Partido Comunista Chinês iniciou seu próprio programa para tentar fazer com que agentes da CIA se voltassem contra os Estados Unidos. E foi exatamente por isso que hoje entrevistei um ex-espião da CIA para discutir como as agências e países operam, e a forma como eles conseguem fazer com que os agentes se voltem contra suas nações. Deixe-me levar você aos detalhes dessa conversa profunda e reveladora. Entrevistando Andrew Bamonte, um ex-oficial da CIA que anunciará seu livro Shadow Shell no próximo dia 9 de setembro. Andrew, com sua experiência única, discute como a espionagem não é apenas um esforço individual, mas sim um grande trabalho em equipe. Ele explica que a visão popular da espionagem, moldada por Hollywood, é uma grande ilusão. Ao contrário de James Bond, os verdadeiros espiões são como pessoas comuns, enfrentando desafios cotidianos. Um espião real pode ser um pouco acima do peso, pode ter ansiedade e ele compartilha, revelando que muitos operativos vivem uma vida bem mais próxima da nossa realidade do que imaginamos. Durante nossa conversa, Andrew revelou que finalizou seu manuscrito em 2021, mas levou anos para obter a aprovação da CIA para publicá-lo. Em 2022, a agência considerou o livro um documento classificado, o que impediu sua divulgação. Após muito esforço e até ameaças legais, finalmente conseguiram a autorização necessária, permitindo que as verdades por trás da espionagem fossem trazidas à luz. Passando para o aspecto da comunicação entre espiões, ele mencionou que existem diferentes maneiras de se enviar informações secretas, conhecidas como comunicação clandestina. Bem como em uma equipe de futebol, onde cada jogador tem um papel vital, um grupo de espiões é composto por diversos especialistas, desde planejadores de operações até analistas e linguistas. Porém, o que realmente choca é a revelação de que existe um mole na CIA. Esse traidor, que se revelou um agente duplo, lançou uma sombra sobre a operação. Os métodos que esse mole usou para comunicar informações são intrigantes. Como ele se comunicava? Ele simplesmente informava que alguém estava lá? Ou ele revelava a identidade do espião, usando um nome fictício? E o que acontecia com os segredos que eram enviados de volta para os Estados Unidos? Essas questões pairam no ar, e a comunicação clandestina parece ser uma arte disfarçada em tecnologia moderna. Se um aplicativo pode parecer comum, mas proteger informações críticas, o que mais está sendo escondido sob a superfície? À medida que a tensão cresce, a pergunta que não quer calar é: até onde um agente está disposto a ir para proteger suas verdades e quais segredos podem ser revelados a qualquer momento? O que mais está por trás das portas fechadas da espionagem? A trama está se intensificando e os riscos estão maiores do que nunca. Recentemente a CIA lançou uma campanha na China, buscando membros do Partido Comunista que estivessem dispostos a compartilhar informações sobre os planos futuros do partido. Para enfrentar essa ameaça, o Partido Comunista Chinês criou seu programa para tentar desviar agentes da CIA a se voltarem contra os Estados Unidos. Hoje vou compartilhar uma conversa com um ex-espião da CIA sobre como agências e países operam e como conseguem que seus agentes se voltem contra suas nações. Vamos mergulhar nesse tema intrigante. Em minha conversa, tive a oportunidade de conhecer Andrew Bamonte, um ex-oficial da CIA que acaba de lançar um livro intitulado Shell Sombrio. Andrew destacou um equívoco comum: ao contrário do que representa Hollywood, a espionagem não é um jogo de heróis solitários. Em vez disso, é um esforço coletivo onde sua equipe desempenha um papel crucial. Ele ilustrou como cada membro, de planejadores de missões a analistas, é vital para o sucesso de uma operação. A trama do livro gira em torno de um agente infiltrado na CIA, o que é alarmante, para dizer o mínimo.
Andrew compartilhou que ele teve que lutar contra a própria CIA para publicar sua obra, enfrentando barreiras significativas antes de finalmente conseguir liberar seu conteúdo ao público. Como se não bastasse, ele mencionou que o agente infiltrado era um ex-oficial que havia virado o jogo, traindo os princípios que uma vez defendeu. Ao discutirmos o motivo pelo qual alguém trai seu país, Andrew abordou um ponto crucial. Muitas vezes, a traição resultante é enraizada em questões emocionais. Aqueles que se tornam traidores frequentemente carregam mágoas e frustrações internas que os levam a crer que a traição é a única solução para seus problemas. Ele traçou um paralelo interessante com Edward Snowden, um nome que divide opiniões. Os desafios da lealdade e a busca por justiça frequentemente se entrelaçam de maneiras inesperadas, tornando a discussão sobre suas ações mais complexa do que parece à primeira vista. Enquanto Andrew falava, era possível perceber a profundidade do dilema moral que reside nas escolhas de um espião. Ele revelou que muitos agentes da CIA não conhecem uns aos outros, utilizando códigos e sistemas de comunicação clandestinos que garantem o sigilo da operação. Este aspecto das comunicações, desde mensagens de texto em sistemas seguros até encontros clandestinos, destaca uma realidade muitas vezes oculta ao público. Ao final da conversa, a pergunta ficou pairando no ar. Até onde você iria para proteger os segredos de seu país? O que realmente motiva alguém a traí-lo? Essas questões permanecem não apenas como simples curiosidades, mas como profundas reflexões sobre a lealdade e a moralidade no mundo das espionagens. Recentemente, a CIA iniciou uma nova campanha na China em busca de membros do Partido Comunista que estejam dispostos a fornecer informações sobre os futuros planos do partido. Para contrabalançar essa ameaça, o Partido Comunista Chinês lançou seu próprio programa visando os agentes da CIA, a fim de que eles se voltem contra os Estados Unidos. Para entender melhor essa dinâmica, entrei em contato com um ex-espião da CIA, que compartilhará informações sobre como agências de inteligência e países operam para conquistar os agentes uns dos outros. Prepare-se para uma conversa envolvente e reveladora. Hoje tenho o prazer de receber Andrew Bamonte, um ex-agente da CIA, que também está prestes a lançar um livro intitulado Shadow Shell. Andrew, é ótimo tê-lo aqui. Estou muito ansioso para discutirmos seu livro e as complexidades do mundo da espionagem. Em sua obra, Andrew deseja desfazer um equívoco comum sobre espionagem. Muitas pessoas acreditam que esse trabalho é uma atividade solitária, algo como um super-herói lutando contra o mundo. Na verdade, ele revela que os espiões são, na maioria, pessoas comuns com desafios diários. Eles não são os perfeitos agentes de Hollywood, mas sim indivíduos que podem ser ansiosos, desajeitados e até mesmo caricaturais. Andrew quer mostrar ao mundo a realidade das operações de espionagem através da perspectiva de pessoas reais. É intrigante, não é? Mas o que o levou a compartilhar essas informações? A CIA não ficou feliz com isso. Andrew revelou que levou 3 longos anos para conseguir a autorização da CIA para publicar seu livro, que eles inicialmente consideraram um documento classificado, sem chance de ser liberado. Após extensas disputas legais, ele finalmente conquistou o direito de compartilhar suas experiências. E o que dizer sobre as equipes que realizam essas operações? Andrew menciona que o trabalho em espionagem é como uma equipe de futebol. Há posições distintas, cada integrante desempenhando um papel vital para que a operação funcione. Os espiões não agem sozinhos, eles dependem de planejadores, analistas, tradutores e outros profissionais. Essa estrutura complexa é vital para a eficácia das missões. Mas a reviravolta vem na forma de um agente infiltrado na CIA. Andrew é enviado a um país desconhecido, um ambiente hostil que levanta questões cruciais. O que leva um agente a trair seu país? Andrew aponta que muitas vezes a traição é movida por uma necessidade emocional, um vazio que pode fazer com que uma pessoa acredite que trair seu país é a única solução. E quando entramos no debate sobre figuras polêmicas como Edward Snowden, a conversa se torna ainda mais intensa. Andrew observa que Snowden tomou decisões que levantam sérias questões. Ele fugiu para a Rússia, um país que contradiz os princípios pelos quais dizia lutar. Essa contradição é alarmante e fará muitos questionarem a verdadeira motivação dele. A discussão continua, trazendo à tona o impacto que ações como as de Snowden tiveram na segurança nacional. Cada movimento que ele fez ao fugir e cada segredo que revelou podem ter comprometido operações inteiras, aumentando o risco para todos. Em suma, o mundo da espionagem é um labirinto de moralidade, decisões complicadas e lealdades divididas. Como essas histórias se desenrolarão? Que reviravoltas ainda estão por vir? Você já se perguntou como exatamente os agentes de inteligência estrangeiros operam no exterior? Será que ainda atuam escondidos na sombra das embaixadas como nos filmes?
Ou será que sua atividade se esconde muito mais perto do que imaginamos, em lugares comuns do nosso cotidiano? A verdade é surpreendente. Até pouco tempo atrás, durante a Guerra Fria, espiões realmente usavam as embaixadas como base para suas operações. Mas tudo mudou depois do 11 de setembro. As agências de inteligência passaram por uma revolução silenciosa. Hoje, boa parte da atuação está longe das embaixadas imponentes e dos corredores oficiais. Em vez disso, espiões se misturam entre nós, trabalhando por meio de empresas de fachada ou até mesmo por redes de imigrantes espalhadas em comunidades específicas, bairros de chineses, japoneses ou russos. Em qualquer Little Chinatown ou bairro russo pode haver uma teia secreta de agentes coletando informações sem que você sequer perceba. No livro que estou prestes a apresentar, há uma passagem silenciosamente arrepiante. O autor conta como percebeu estar sendo seguido, mas depois, num momento estranho, percebeu que não estava mais sendo vigiado. E aí a dúvida o consome. Será uma boa notícia? Talvez os espiões achassem que ele não era mais um alvo? Ou seria, na verdade, um sinal de perigo, de que poderiam estar tão próximos que já não precisavam nem mais segui-lo abertamente? Quando um americano viaja para o exterior, acaba esquecendo uma coisa importante. Seu país é o mais rico e poderoso do mundo. Isso se destaca, obviamente, em países pobres onde ostentar certos sinais de riqueza imediatamente chama atenção, um relógio pouco comum, um terno caro, sapatos que não passam despercebidos. Imagine chegar a uma pequena cidade em África, América Latina ou até em partes menos conhecidas da Europa Ocidental, vestido de Hugo Boss com uma bolsa de marcas famosas. Você certamente será notado, destacado sem perceber. E é exatamente essa visibilidade que pode torná-lo um alvo. Por mais que pareça que você está apenas fazendo turismo ou negócios, saiba, seu corpo, seus gestos, até mesmo o cheiro da sua colônia podem ser cuidadosamente observados por olhares atentos. A espionagem deixou de ser um jogo de sombras nas embaixadas e migrou para as ruas, para as empresas comuns e, sobretudo, para as comunidades onde você menos imagina encontrar espiões. Será que você também já esteve tão perto dessa rede invisível sem saber? O que acontecerá quando o jogo virar e for você o alvo? E se ninguém estiver acompanhando você de longe, o perigo pode ser ainda maior. A resposta é aterradora, e está escondida nas entrelinhas da espionagem moderna. Prepare-se para descobrir como o passado se transformou radicalmente, e como a linha entre segurança e ameaça ficou mais tênue do que nunca. Antes falamos sobre como as aparências e símbolos de status, como roupas de grife e relógios caros, podem chamar atenção em países pobres. Essa ostentação, no entanto, pode transformar você em alvo fácil, atraindo olhares que não são necessariamente amistosos. Agora, imagine estar em um país estrangeiro. Você caminha pelo hotel, sente o peso da insegurança no ar, o tilintar distante de passos repetidos que não se encaixam com a multidão. É comum, especialmente em lugares menos afluentes, que as pessoas se aproximem de você simplesmente para descobrir quem você é. Essas informações, vendidas para agências de polícia ou para organizações criminosas, podem custar caro. Subornos, roubos no quarto de hotel, assaltos nas ruas, tudo isso faz parte de um submundo oculto, onde o observador invisível está sempre à espreita. Muitos cidadãos americanos já passaram por isso e sequer perceberam. Tive amigos que viajaram a negócios e quase constrangidos confessaram: acho que alguém me seguia no hotel. São pessoas despreparadas para identificar um cerco, para executar manobras simples que confirmariam a vigilância, chamadas de rota de detecção. Mas a sensação é clara. Aquele sujeito estranho que aparece do nada ou vigia parado de forma suspeita em frente à porta da sala de reuniões. Isso não é coincidência. Recentemente um representante da Câmara dos Deputados, ou talvez um podcaster conhecido, contou uma experiência parecida ao visitar Israel. Durante a estadia encontraram alguém revirando a bagagem no hotel. Confirmaram com outros visitantes, e foi dito que essa é uma prática comum por lá. Uma invasão tão sutil quanto chocante. Agora vem a verdade incômoda. Por mais que o país pareça aliado, e até possa parecer amigável, Israel não é um parceiro inteiramente confiável dos Estados Unidos. Eles entendem que os americanos precisam deles por interesses geopolíticos, mas também sabem que por trás dos sorrisos protocolares, o governo dos Estados Unidos nem sempre joga limpo com Israel. Então, qual é o preço real dessa parceria? Como é possível confiar num país que se aproveita da situação para vasculhar e monitorar até seus próprios aliados? E se o maior perigo não for aparente, mas escondido nas sombras, onde até os amigos se tornam espiões? Você está preparado para encarar essa realidade perturbadora?
Recentemente a CIA lançou uma campanha na China em busca de membros do Partido Comunista Chinês dispostos a fornecer informações sobre os planos futuros do partido. Em resposta a essa ameaça, o PCC criou seu próprio programa para tentar reverter agentes da CIA contra os Estados Unidos. Para entender melhor esses jogos de espionagem, conversei com um ex-espião da CIA. A conversa foi esclarecedora. Hoje, compartilho com vocês a experiência do ex-oficial da CIA, Andrew Bamonte, que está prestes a lançar seu novo livro, Shell Sombrio, no dia 9 de setembro. Ele nos ajuda a entender o verdadeiro mundo da espionagem, onde as coisas não são tão glamourosas como nos filmes. A verdade é que os espiões muitas vezes são pessoas comuns, com inseguranças e desafios cotidianos. Andrew menciona que muitos não compreendem o que implica a espionagem. Ele diz que Hollywood tende a criar uma imagem distorcida, fazendo parecer que os espiões são heróis solitários quando, na verdade, é um trabalho em equipe que envolve muitas pessoas. Para uma missão, há coletadores de informações, planejadores, analistas e até especialistas em disfarces. Cada um desempenha um papel crucial para garantir que a operação seja bem-sucedida. No livro, Andrew revela que havia um traidor na CIA, uma notícia alarmante. Ele é enviado a um país estrangeiro, que ele não pode nomear, e se questiona: o que leva um agente da CIA a trair sua própria nação? A resposta, segundo ele, é complexa. O descontentamento e a frustração podem levar alguém a acreditar que a traição é a solução para suas questões pessoais, em vez de um vilão. Ele nos convida a ver esses indivíduos com empatia, compreendendo que suas escolhas muitas vezes vêm de um lugar de dor e desespero. A discussão também aborda figuras controversas como Edward Snowden. Andrew reflete sobre as motivações de pessoas que decidem expor segredos do governo, perguntando se elas realmente acreditam que estão fazendo bem, ou se suas ações são impulsionadas por frustrações pessoais. No caso de Snowden, muitas pessoas o veem como herói. No entanto, Andrew levanta questões sobre as verdadeiras consequências de suas ações e o impacto que tiveram na segurança nacional. Agora, é importante refletirmos sobre os verdadeiros aliados em jogos de interesse global. Andrew menciona Israel, um país que, embora considerado amigo, também opera com seus próprios objetivos. A espionagem nesse contexto é mútua, e não há garantias de lealdade. Afinal, um antigo ditado diplomático nos lembra que existem apenas interesses permanentes, não amigos ou inimigos definitivos. E você, o que pensa sobre as decisões que levam pessoas a trair seu país? Esta conversa nos leva a refletir sobre lealdade, moralidade e as complexidades da espionagem na geopolítica moderna. Essa narrativa nos faz questionar: até onde alguém pode ir em nome de seus princípios? Seria a traição justificada se as circunstâncias fossem extremas? O que está em jogo na linha entre a lealdade e a sobrevivência? Recentemente, a CIA lançou uma campanha na China em busca de membros do Partido Comunista que estivessem dispostos a fornecer informações sobre os planos futuros da organização. Em resposta, o Partido Comunista Chinês iniciou um programa para tentar fazer com que agentes da CIA se voltassem contra os Estados Unidos. É nesse contexto intrigante que decidi me reunir com Andrew Bamonte, um ex-oficial da CIA, para discutir como as agências trabalham e como conseguem que os agentes se rebelem contra seus países. Andrew esboçou um conceito interessante: espionagem não é um jogo solitário, mas um verdadeiro trabalho em equipe. Ele ressaltou que, ao contrário do que muitos imaginam, os espiões não são super-humanos como James Bond. Na verdade, eles são mais parecidos com pessoas comuns, um pouco fora de forma, ansiosas e até mesmo vulneráveis. Essa abordagem mais realista revela as fraquezas e complexidades da vida de um espião, uma mensagem que ele quis transmitir em seu novo livro, Shadow Cell. Após 3 anos de batalhas com a CIA, Andrew finalmente conseguiu a aprovação para publicar seu livro, que originalmente foi classificado como documento secreto. Agora ele tem uma importante revelação: dentro da CIA, existe um traidor realizando atividades perigosas. Isso levanta uma urgente questão: o que leva um agente a trair seu próprio país? Andrew explica que a traição muitas vezes resulta de uma empatia mal colocada, uma emoção que pode levar a decisões arriscadas. O que fazer quando um agente acredita que sua traição é a única forma de resolver suas frustrações pessoais ou profissionais? Ele envolveu essa discussão traçando paralelos com o caso de Edward Snowden, cuja escolha de expor segredos governamentais o levou a punir os Estados Unidos, mas que o também trouxe a segurança da Rússia. Os detalhes são cruciais. Quando um agente é capturado, o treinamento para resistir à captura é essencial. Andrew enfatiza que, embora filmes retratem técnicas drásticas como o uso de cianeto, na realidade, um único agente da CIA vale milhões em treinamento e informações. Perder um desses agentes por um ato impensado seria uma tragédia significativa.
Portanto, são essenciais táticas de detecção de vigilância e formas de avaliar se estão sendo seguidos, que são temas centrais em seu livro. Esse universo camuflado de espionagem e traição reflete mais do que apenas lances emocionantes de um thriller. Eles falam sobre a luta interna do ser humano, o que leva uma pessoa a trair, e como a linha entre o certo e o errado se torna nebulosa em meio a pressões e dilemas morais complexos. Qual será o preço da lealdade? Antes falamos sobre aquela vigilância invisível, a milhares de metros no céu, que monitora seu celular sem que você perceba. Aprender a identificar e entender se essa observação está aumentando ou diminuindo é essencial para sobreviver nesse jogo de sombras. Agora vamos aprofundar no treinamento secreto que transforma agentes comuns em verdadeiros mestres da fuga e resistência. Imagine ser capturado por inimigos implacáveis. Não basta apenas resistir. É preciso saber como escapar, como suportar a tortura mental, como virar o jogo durante o interrogatório. O treinamento vai além, ensina a fugir sozinho atravessando países, num processo chamado de autoexfiltração. E se a operação der errado? Equipes especiais como a Delta Force ou os SEALS estão preparadas para invadir e resgatar o agente em uma exfiltração forçada. É um verdadeiro balé entre o risco e a precisão mortal. Mas o mais intrigante é o segredo para manter a mente afiada no campo de batalha. Você sabia que a CIA ensina seus agentes a controlar o diálogo interno? Evitar pensamentos negativos, muitas vezes tão automáticos quanto respirar, é vital para manter o foco em situações extremas. Pensamentos como minha respiração está ruim, ou me sinto inadequado, podem minar qualquer profissional, e na espionagem, isso pode ser fatal. Aqui entra um lado pouco conhecido. Dos 60 mil pensamentos que temos por dia, 80% são automáticos. Dos 20% restantes, a esmagadora maioria é negativa. Imagine como isso afeta um agente em campo. Controlar essa avalanche de dúvidas internas é uma habilidade fundamental. Tanto que levou à criação da empresa Everida Spy, que leva essas técnicas para o dia a dia das pessoas comuns. E você deve estar se perguntando, será que tudo isso é realmente acessível para civis? Sim. Muitas habilidades ensinadas nas sombras poderiam transformar nossa rotina, tornando-nos mais resilientes e conscientes. Por que então essas técnicas são quase um segredo? Talvez porque conhecer a mente humana e como dominá-la é uma arma muito poderosa capaz de virar o jogo, seja na guerra, seja na vida. Mas nem todo agente se mantém fiel. E o que leva alguém treinado para amar o próprio país a trair tudo e todos? A resposta vem de algo inesperado. Não são super-heróis indestrutíveis, mas pessoas comuns com suas dores, frustrações e conflitos interiores. O verdadeiro ato de traição nasce da dor e da esperança frustrada de encontrar uma saída que para eles, justifica o impossível. Será que compreender isso muda nossa visão sobre os traidores? Ou seguimos presos à imagem do vilão sem alma? Fique atento porque a próxima revelação pode virar tudo do avesso, mostrando que no mundo da espionagem nada é preto no branco, e o que parece traição pode esconder a mais complexa das humanidades. Recentemente, a CIA lançou uma campanha na China para encontrar membros do Partido Comunista que estejam dispostos a compartilhar informações sobre os planos futuros da organização. Em resposta, o Partido Comunista Chinês iniciou seu próprio programa, visando fazer com que agentes da CIA se voltassem contra os Estados Unidos. Para discutir esses temas e mais, conversei com Andrew Bamonte, um ex-oficial da CIA que tem um novo livro, Shadow Cell, programado para ser lançado em 9 de setembro. Andrew destacou que o espião não é um super-herói solitário, mas sim parte de uma equipe, envolvendo operações complexas que fogem do estereótipo glamouroso que Hollywood costuma retratar. No decorrer da conversa, Andrew revelou que muitos aspectos da espionagem são mal compreendidos, levando as pessoas a imaginarem o papel do espião como algo quase mítico. Ele descreveu a realidade da espionagem como a atuação de indivíduos comuns, muitas vezes com seus próprios desafios e inseguranças. Espiões são muito mais parecidos com as pessoas do dia a dia do que com estrelas de cinema, garantiu. Ao discutir a publicação de seu livro, Andrew explicou as dificuldades que enfrentou com a CIA para obter permissão. Embora tenha finalizado o manuscrito em 2021, levou 3 anos até que a agência aceitasse liberar o conteúdo. O livro aborda, entre outros temas, a presença de um espião infiltrado chamado Molly, o que causa grande apreensão. Andrew enfatizou que entender as emoções humanas é fundamental para compreender por que alguns agentes traem seus países. Ele mencionou que a traição muitas vezes é motivada por questões emocionais e não apenas por razões ideológicas. Andrew também falou sobre Edward Snowden e a complexidade envolvida em sua decisão de revelar informações confidenciais.
Assim como muitos outros, ele acredita que Snowden estava lidando com suas próprias frustrações e que o ato de traição não deve ser banalizado. Precisamos entender o contexto humanitário por trás dessas escolhas, concluiu. Na sequência, Andrew destacou a importância de dominar a autoconfiança e a resiliência, habilidades que podem não apenas auxiliar na espionagem, mas também em diversas situações cotidianas, como entrevistas de emprego e relacionamentos. Ele relatou uma experiência vivida em um aeroporto, onde usou técnicas de interrogatório aprendidas durante sua carreira para lidar com uma situação tensa. Revelou que essas habilidades são úteis não só em campos de espionagem, mas em qualquer interação onde se busca estabelecer uma impressão positiva e superar desafios interpessoais. Agora, para aqueles que se perguntam, o que realmente significa a traição em um mundo tão complexo? As escolhas de um agente podem não ser tão simples. Enquanto Andrew revela os bastidores da espionagem, devemos nos perguntar, até que ponto somos capazes de compreender o ser humano por trás do espião? E se, em vez de vilões, eles forem apenas pessoas comuns enfrentando dilemas insuportáveis? Recentemente, a CIA iniciou uma campanha na China para encontrar membros do Partido Comunista que estivessem dispostos a compartilhar informações sobre os planos futuros do partido. Para se proteger dessa ameaça, o PCC lançou seu próprio programa, visando reverter agentes da CIA. Por isso, hoje entraremos no fascinante mundo da espionagem, conversando com um ex-espião da CIA. Como os serviços de inteligência operam? E o que leva uma pessoa a trair seu país? Durante nossa conversa, Andrew Bamonte, um ex-oficial da CIA, compartilhou insights valiosos. Ao longo dos anos, muitos acreditam que a espionagem é como um filme de Hollywood, onde um único herói salva o dia. Mas a realidade é bem diferente. Espiões são pessoas comuns com fraquezas e medos. Eles não têm superpoderes, mas são movidos pela ambição, frustração e, em muitos casos, por um desejo de pertencimento. A luta de Andrew para publicar seu livro revela os desafios enfrentados por aqueles que se atrevem a contar a verdade. Ele passou mais de 2 anos tentando conseguir a aprovação da CIA. O livro, que foi considerado um documento secreto, finalmente conseguiu luz verde após negociações intensas. E então, o que realmente acontece quando alguém decide trair seu país? Andrew nos conta que, em sua experiência, entender os sentimentos humanos é fundamental. Muitas vezes os traidores estão em busca de uma solução para suas próprias frustrações e encontram na traição uma forma de escapar. Todos conhecemos casos controversos como o de Edward Snowden. As opiniões são divididas. Seria ele um herói ou um traidor? A linha que separa essas classificações pode ser mais tênue do que imaginamos. Quanto mais investigamos, mais complexas as situações se tornam. Snowden se tornou um símbolo, mas seu percurso levanta questões cruciais. Se ele realmente lutava por princípios, por que buscar refúgio na Rússia, um país que contradiz os valores que dizia defender? Ao fugir, ele não só quebrou segredos, mas alimentou incertezas que podem ter comprometido a segurança nacional. Cada passo que deu trouxe consequências para a nação. Ele pode ter contribuído para a destruição de operações importantes, exigindo que a NSA se reestruturasse a fim de proteger os cidadãos americanos. A verdadeira extensão de seu impacto pode nunca ser